Olá, queridos alunos e queridas alunas, estamos de volta. Meu nome é Rogério Oliveira, eu sou professor de redação e nós vamos começar agora mais uma aula. Esse é o nosso terceiro encontro, a nossa terceira aula de redação. E os temas, o que nós vamos ver nessa terceira aula de redação? Os temas para a aula de hoje são os seguintes. Nós vamos começar vendo o primeiro parágrafo do texto dissertativo. Lembram que na aula passada a gente viu quais são os principais tipos de textos e nós falamos um pouquinho sobre o texto dissertativo. Então nós vamos começar a aprofundar as partes destes textos, né, como esse texto é estruturado, parte por parte. Então nós vamos começar falando do primeiro parágrafo do texto dissertativo. Nós vamos falar também sobre argumento e persuasão. Nós vamos ver qual é a definição desses conceitos, o que é argumento, o que é persuasão. E por fim nós vamos ver alguns tipos de argumentos e as estratégias argumentativas mais utilizadas para compor o nosso texto dissertativo. Ok? Então vamos lá. Começando com a primeira parte, o primeiro parágrafo do texto dissertativo. Vocês se lembram que na última aula eu mostrei para vocês, né, como que um texto dissertativo ele é estruturado, né? Nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então nós vamos nessa aula começar a falar um pouco mais sobre a introdução, que é o primeiro parágrafo desse tipo de texto. É o que a gente vai ver agora. Aqui embaixo nós temos, né, a estrutura principal, a estrutura básica do texto dissertativo, que geralmente ele é dividido nesses três itens, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, como eu acabei de dizer. Geralmente não, sempre nós começamos o texto pela introdução, que geralmente tem um parágrafo. Depois nós passamos para o desenvolvimento, que pode ter de 2, 3, até 4 parágrafos. É uma quantidade boa de parágrafos. E por fim nós encerramos o nosso texto com uma conclusão. Ok? Na aula de hoje, nós vamos focar na parte introdutória do texto dissertativo. Como começar, como introduzir, né? O que colocar nesse primeiro parágrafo do meu texto dissertativo. É isso que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. O que é introdução? Né? É o primeiro parágrafo do texto. Né? Eu sempre sugiro aos meus alunos que restringam a introdução em um parágrafo. Eu já vi alguns textos com uma introdução de mais um parágrafo, mas não é recomendável. Por que não é recomendável, professor? Porque é no primeiro parágrafo que você vai apresentar o seu ponto de vista, né? A ideia central. Né? A prova do vestibular propõe um tema para o aluno dissertar sobre este tema. Então, o aluno precisa, nesse primeiro parágrafo, na introdução, mostrar o que ele pensa sobre aquele tema. Qual é o ponto de vista que ele tem formado, né? Qual a opinião que ele tem formada sobre aquele tema. Né? Então, por isso que é recomendável que a sua introdução tenha um parágrafo exatamente. Porque se você coloca mais de um parágrafo, pode dar a entender que você tenha mais de uma opinião ou que você não tenha decidido ainda qual é o seu ponto de vista, o que você pensa sobre aquele tema. Então, por isso que eu sugiro que você mantenha a sua introdução em um parágrafo mesmo. Existem algumas introduções em que o aluno apresenta contraste, uma comparação entre dois pontos de vista diferentes, e o aluno vai apresentar as vantagens e as desvantagens desses dois pontos de vista. Esse é um caso que eu concordaria em aceitar um texto dissertativo com 2 parágrafos de introdução. Mas fora isso, regra geral, um parágrafo. O primeiro parágrafo é onde o aluno deve apresentar o seu ponto de vista, ou seja, a ideia central do que ele pensa sobre o tema proposto pela prova. Ok? Alguns autores especialistas em desenvolvimento de texto chamam de tópico frasal ou tópico discursivo. Né? Eu coloquei no slide só para título de conhecimento, mas é mais comum chamarmos de introdução,
porque é onde vai estar exposta a ideia central, o ponto de vista da pessoa que está escrevendo. Mas é mais comum ainda chamarmos esse ponto de vista e essa ideia central de tese, né? Como temos tese de doutorado, né? O que é uma tese de doutorado? É quando o aluno doutorando vai apresentar a tese dele, o ponto de vista que ele desenvolveu durante o curso dele, e ele apresenta uma tese. Então, a definição da palavra tem a mesma origem, né, de apresentação de uma tese, né? Você vai apresentar nesse primeiro parágrafo do seu texto dissertativo uma tese, ou seja, você vai defender o seu ponto de vista sobre aquele determinado assunto, daquele tema que foi proposto pela prova. Então, essas são as características do primeiro parágrafo do seu texto dissertativo. Ele precisa conter estas informações, ou seja, você precisa logo de cara, no primeiro parágrafo, apresentar explicar o que você pensa, resumidamente, sobre aquele tema. Nas outras partes do texto é que você vai detalhar, você vai defender essa sua ideia central, esse seu ponto de vista, ok? É nesse primeiro parágrafo, nesse parágrafo de introdução, que você vai apresentar o seu ponto de vista, que pode, como eu disse agora há pouco, que pode conter mais de uma ideia central. Lembra que eu disse que o texto introdutório pode apresentar uma comparação ou uma contradição de duas ideias contraditórias do mesmo tema? É possível que uma introdução tenha mais de uma ideia central, mas como eu disse, esse é um tipo de introdução específica para exercícios de comparação. Se você não vai apresentar uma comparação como ideia central, não é preciso apresentar duas ideias. Apresente apenas a ideia principal, o que você pensa sobre aquele assunto. Por exemplo, um assunto bastante polêmico, legalização do uso das drogas, ou legalização da maconha, por exemplo, que é um assunto que tem sido discutido muito nas provas de vestibular. Os textos de redação propostos geralmente propõem esse tema para que o aluno saiba defender o seu ponto de vista. Independentemente se você, quando for redigir um texto com esse tema, seja a favor ou contra a descriminalização da maconha, por exemplo, o que importa é que você saiba explicar, saiba esclarecer no primeiro parágrafo o que você pensa sobre isso. Eu sou a favor ou eu sou contra. Claro, evitar sempre a primeira pessoa, como eu já disse. Mas o que eu estou explicando aqui é que no primeiro parágrafo já tem que ficar claro para quem está lendo o seu texto o que você pensa sobre o tema. Se o tema é descriminalização do uso da maconha, por exemplo, no primeiro parágrafo, na introdução do seu texto, já tem que ficar claro para quem está lendo se você é, por exemplo, a favor ou contra. No desenvolvimento é que você vai defender o seu ponto de vista, usando as estratégias argumentativas, para defender o seu ponto de vista, que é o que nós vamos ver mais para frente. Mas o foco aqui é, primeiro parágrafo, introdução, o seu ponto de vista tem que estar claro. Você é a favor ou você é contra? Ok? E por falar em tese, eu trouxe aqui a definição de tese de acordo com o próprio Enem, né? O que é entendido como tese numa redação do Enem, por exemplo, né? O guia do participante, né, que o próprio Enem publica, ele define o que é tese. Tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e deve estar apoiada em argumentos ao longo da redação. Okay? E essa é a definição de tese para o Enem. E tem 3 palavrinhas muito importantes nessa definição de tese. A primeira é defender. Sim, você vai defender o seu ponto de vista, né? O ponto de vista que você vai apresentar na tese, ele terá que ser defendido por você por meio de argumentos para que a pessoa que está lendo seja convencida de que o seu ponto de vista é um ponto de vista válido, ok? E a outra palavrinha é tema. Lembra que nós vimos na aula passada? Nós temos que nos ater ao
tema proposto. Nós temos que ter muito cuidado, porque é muito comum alunos que escrevem muito bem, desenvolvem textos muito bons, mas acabam fugindo do tema. Então, o primeiro passo, né, que é o que nós vimos na aula passada, é nos restringir ao tema que está sendo proposto. E cuidado com o tema, com o assunto geral. Lembra do exemplo que eu dei na aula passada? Se o assunto é esportes, ou o desenvolvimento de crianças através do esporte, cuidado para não falar especificamente de futebol, por exemplo. Então, isso é o que nós vimos na aula passada, né? Nós temos que nos ater ao tema proposto. E nós, passando a nos ater ao tema proposto, nós vamos apresentar a nossa tese, o nosso ponto de vista, nós vamos defender esse ponto de vista, né, essa ideia central, por meio de argumentos que nós vamos incluir aí no nosso texto dissertativo argumentativo, ok? O texto redigido deve ser elaborado a partir da tese, ou seja, a tese é o elemento norteador, é a tese que vai ser o ponto de partida para o seu texto. O seu texto parte da tese. Então, por isso que ela já é apresentada na introdução. O primeiro parágrafo do seu texto, você já apresenta o que você pensa sobre aquele assunto, e nos parágrafos seguintes é que você vai desenvolver, ok? Então, a tese é o ponto de partida, né? O seu texto deve partir da tese, da ideia central do seu ponto de vista sobre aquele tema que está sendo proposto. Agora nós vamos falar sobre argumento e persuasão, né? Estando claro para nós o que é tese, né? Que nós precisamos apresentar a ideia central, nosso ponto de vista, a nossa tese, logo na introdução, logo no primeiro parágrafo, a partir disso é que nós partiremos para os conceitos de argumento e persuasão, né? Nós utilizamos o argumento para persuadir o leitor. É isso mesmo, nós vamos persuadir a pessoa que está lendo, ou nós vamos tentar persuadir o leitor por meio de argumentos. Mas nós vamos ver com detalhes o que é argumento, o que é persuasão agora, ok? Então vamos lá. Depois de elaborada a tese, como nós vimos agora há pouco, né, nós começamos o nosso texto apresentando a nossa tese. Depois disso, o próximo passo é usar argumentos válidos e convincentes que sustentem o ponto de vista apresentado. Ou seja, não basta eu ter apresentado a minha ideia, o meu ponto de vista, né, sobre aquele assunto, né? Não adianta eu simplesmente ter uma opinião formada. Eu preciso ter uma opinião formada sobre aquele tema que foi proposto na redação, na prova. Mas para além do meu ponto de vista, para além da ideia que eu tenho sobre aquele assunto, eu preciso desenvolver essa ideia, eu preciso desenvolver esse ponto de vista. E como que eu faço isso, professor Rogério? Você vai fazer usando argumentos válidos e convincentes. Lembra que nós vimos no slide anterior que nós precisamos defender o nosso ponto de vista, a nossa ideia? É isso mesmo, nós precisamos fazer uma defesa, nós precisamos convencer a pessoa que está lendo de que o nosso ponto de vista tem sustentação, ele tem um fundamento, existe um raciocínio, existe uma consequência lógica que fez eu chegar a esse ponto de vista, que fez eu chegar a essa ideia, que fez eu apresentar essa tese ao invés de outra, ok? Utilizando o exemplo que eu dei agora há pouco, se eu me posicionar contra a descriminalização do uso da maconha, por exemplo, eu preciso argumentar em favor desse meu ponto de vista. Por que eu sou contra? Quais são os malefícios? Quais são os problemas de que se acontecer a descriminalização, o que pode acontecer de ruim? Esses são meus argumentos válidos e convincentes. Eu preciso convencer o meu leitor de que o meu ponto de vista contrário à descriminalização é um ponto de vista que se sustenta, que tem um fundo, tem uma lógica, tem
uma razão de ser. Ou por outro lado, se eu sou a favor, se eu acho que o uso da maconha deve ser descriminalizado, eu também tenho que argumentar em favor dessa minha opinião, né? Ok, eu sou a favor, mas por quê? Que argumentos que eu tenho para defender a descriminalização? O que traria de bom para o país descriminalizar o uso da maconha? Ok? Então percebam, além de apresentar a tese, favor ou contra, concordo, discordo, eu preciso em seguida argumentar, defender o meu ponto de vista. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco. Vamos fazer uma pausa, tomar uma água, um minutinho e a gente volta. Até já!